iniciar então o nosso tempo juntos aqui. Lembrando então, hoje é a última aula desse curso. Já percorremos algumas etapas bastante produtivas, onde os objetivos do curso, creio eu, foram bastante atingidos na sua maioria. E hoje então, dia 21, a nossa última aula, que vai tratar de um desafio e uma missão, que é uma missão e um desafio para todos os filhos de Deus, ou seja, gastar-se e se deixar gastar através do serviço voluntário junto a um grupo de koinonia. Então, o desafio para nós nessa manhã e a missão para nós é perguntar para nós mesmos qual é a possibilidade de eu me deixar gastar em meio a um grupo de koinonia. Diante de uma dimensão tão grande da nossa igreja, como é que eu posso lidar com isso na minha própria rotina, na minha própria correria da semana? Como é que eu posso encaixar isso dentro daquilo que entendemos ser o desejo de Deus? Então eu quero recapitular, tá, as 7 aulas anteriores, apenas com alguns slides para que vocês recordem essas coisas, tá bom? Uma curiosidade bastante interessante é que você pode ver na lista de presença ali, nós temos 44 pessoas que passaram ao longo do curso, Então, ou seja, nós temos um grupo significativo de pessoas que rodam nas salas, e que não acompanham o curso todo, mas nós temos os bravos aqui que conseguiram chegar até o final, Por que recapitular? Olha que interessante. Sofremos de uma amnésia crônica, tá? Olha lá a curva do esquecimento. Ou seja, você é exposto a uma informação, a uma aula, tá? E o seu poder de retenção naquele momento, imediatamente, é 100%, tá? Porque você está visualizando, você está ouvindo, você está reagindo àquilo que você acabou de ouvir, tá? 20 minutos depois, saiu daqui, 20 minutos depois, já cai para 58%, tá? 1 hora depois, 44%. 9 horas depois, 36% da sua capacidade de reter aquilo que você foi exposto. 1 dia depois, 33%, 2 dias depois, 28%, 6 dias depois, 25%, e 1 mês, 31 dias depois, apenas 21%. Tá? Então, isso mostra para mim e para você quão difícil é para nós reter uma informação e essa informação ser tão significativa que acabe mudando um pouco a minha direção e o meu comportamento. Tá? Eu estava até comentando com a minha esposa, eu li uma pesquisa de pessoas que foram submetidas à cirurgia de coração. Tá? A pessoa operou o coração, no momento seguinte ela tem uma conversa com o médico e o médico diz assim: olha, você precisa, tá, mudar isso, precisa começar a fazer exercício físico, precisa parar de comer isso, precisa baixar o estresse, uma série de coisas. E no final dessa conversa o médico diz assim: isso é uma questão de vida ou morte. Tá? 2 anos depois, fizeram a mesma pesquisa com as mesmas pessoas. Sabe quantos tinham aderido à vida e não à morte? 10%. 90% das pessoas não mudaram os hábitos. Escolheram a morte. Tá? Então, quando você é exposto a uma informação, a uma aula, tá? Desafiado a ela, a praticá-la,
você enfrenta exatamente esse problema, o problema da nossa rotina, dos nossos hábitos. Nós simplesmente dizemos assim, isso aqui não dá para abrir mão. Embora eu ache valor em relação a isso, que eu acabo de aprender, mas é muito difícil. É muito difícil. Mudar hábitos é extremamente custoso, mas ao mesmo tempo é desafiador. E não se muda hábitos sem a ajuda de Deus, sem a direção de Deus, sem a orientação de Deus, sem a capacidade de Deus. Tá? Então, a minha oração a cada curso que eu ministro é exatamente essa. Que Deus dê aos alunos, àqueles que estão participando do curso, uma capacidade de não apenas raciocinar na lógica daquilo que eles estão aprendendo, mas a disposição também de estarem mudando algumas coisas da sua vida e encaixando novas verdades. Tá bom? Isso aqui mostra para mim o quão difícil é para mim e para você, para todos nós, reter determinadas informações. Muito bem, recapitulando. Primeira aula nós vimos as justificativas do curso. Partindo da visão de futuro da igreja, que fala exatamente na questão dos relacionamentos, como é que desejamos que os relacionamentos na igreja sejam, incluindo então os pequenos grupos, as coinonias, tá? Falamos da abundância de textos bíblicos que tratam de pequenos grupos se envolvendo e aprendendo de Deus. Falamos da nossa realidade, do contexto em que vivemos numa metrópole, e essa metrópole tende a nos afastar, tende a permitir que os relacionamentos sejam apenas utilitários, onde eu preciso de você em determinada coisa, você de mim, e assim sucessivamente, e espanta aquela ideia de um relacionamento descompromissado, no sentido de que eu não quero nada de você, eu estou disposto a caminhar com você apenas então somente, E falamos da nossa dificuldade como os protagonistas disso tudo, E do pecado que nos atinge e que muitas vezes bloqueia esse nosso desejo de nos envolver com a palavra de Deus e com os filhos de Deus. Falamos então sobre a corrupção dos relacionamentos na segunda aula, lembrando daquele filósofo chamado Balmer, que trata bastante sobre a tecnologia e as dificuldades que nós enfrentamos como sociedade e a corrupção que isso traz aos relacionamentos, E a pergunta que nós fizemos ao longo da aula foi o que nós podemos e devemos fazer para nadar contra essa maré, que mais parece um tsunami que vai destruindo tudo e todos ao nosso redor, Ou seja, os relacionamentos estão sofrendo, dentro de casa, na igreja, nos contextos sociais, nós padecemos dessa realidade, tá bom? Na terceira aula, aprendemos sobre koinonia com a observação de Salomão a respeito das formigas, em Provérbios capítulo 6, onde diz assim: vá, formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Então, pontuamos algumas verdades do texto e trabalhamos em torno dessas verdades. O Fábio Gregório falou para nós sobre relacionamentos saudáveis, dando uma exposição bíblica, neotestamentária e também veterotestamentária a respeito de como é necessário mantermos relacionamentos saudáveis uns com os outros. Na quinta aula, nós
falamos sobre conhecer e se fazer conhecido na comunidade. Foi aquela aula que nós tivemos 2 etapas, a primeira mais formal aqui e a segunda fizemos então uma simulação de uma reunião de koinonia. Inclusive já está no site, tá? A aula e a filmagem. Se você se interessar, vai lá, Escola Bíblica, aula 5 desse curso, você vai ver lá toda a exposição já certinho ali no site, tá bom? Sexta aula, a igreja é o solo capaz de fertilizar a vida, criando raízes de sustentação em meio às lutas desta vida. Foi o André Macedo que falou conosco, né? Lembrando do limoeiro, depois nós recebemos um limãozinho para cada um, né? E foi bem interessante aquela exposição, né? A semana passada nós falamos sobre algumas observações dos mandamentos recíprocos e como nós somos desafiados a praticar esses mandamentos em nossa própria vida. Bom, então hoje nós vamos então a um desafio e a uma missão, um serviço voluntário junto a uma koinonia, né? Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse momento aqui. Muito obrigado por este curso, onde fomos colocados frente a frente com determinadas orientações da Tua Palavra, com uma observação da nossa própria sociedade e o quão difícil é priorizarmos relacionamentos, priorizarmos a participação efetiva em um grupo pequeno. Que o Senhor esteja, ó Deus, nos orientando ao longo desse tempo que passaremos juntos aqui. Não é muito tempo, mas é um tempo, ó Deus, que desejamos que ele seja frutífero nas nossas vidas e nos desafie a cumprirmos a missão, ó Deus, de proclamar o Teu Evangelho através de relacionamentos saudáveis e que revelem a pessoa do Senhor Jesus em nossas vidas e nas nossas palavras, atitudes, comportamento um com o outro. Que a Tua Palavra então possa encontrar espaço nos nossos corações para ministrar verdades a cada um de nós. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Muito bem, tá? Paulo, ele se enxergava como um voluntário na igreja de Deus. Olha o que ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 15. Vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Interessante, né? Ou seja, voluntariamente, de boa vontade, eu estou disposto a gastar-me e deixar gastar por vocês, né? Essa expressão é bastante interessante, né? Gastar e se deixar gastar. Tudo o que tenho, tudo o que sou, está nas mãos do Senhor, para que Ele então utilize gastando isso em prol de outra pessoa, né? Então Paulo aqui, ele me alerta, né, de que o que eu sou, o que eu tenho, em primeiro lugar, vem de Deus, né? Deus é que me deu. Deus é que me deu o que eu tenho, Deus é que me deu o que eu sou. Em termos de capacidade, em termos de inteligência, de mobilidade, né? Vem de Deus. E deixar gastar tudo aquilo que veio de Deus em prol do objetivo de Deus é aquilo exatamente que Deus espera de cada um de nós. Agora, mais uma vez, nós enfrentamos uma luta tremenda em relação a isso. Olha essa outra imagem aqui. Tá? Não temos uma cultura de voluntariado.
Essa organização americana aqui trouxe para nós, tá, o ranking, tá, da população adulta envolvida em voluntariado. Tá? Então, no Canadá, 43,6% da população é envolvida em algum projeto social, em algum projeto de voluntariado. Tá? Na Inglaterra, 32%. Na Irlanda, 28,4%. Nos Estados Unidos, 26,5%. Na Nova Zelândia, 21,5%. No Brasil. Por que, gente? Essa é cultura, viu, eu acho. Lei de Gerson, lei da toma vantagem. Cultura do eu, né? Eu. Cada um para si, Deus para todos, não é isso que o pessoal fala? É os meus sonhos, minhas vontades. E aquele que quer mostrar que pensa no próximo, ele financia. Então, assim, eu ajudo o próximo em financiamento. Mas não bota a mão na massa. Porque muito mais do que o dinheiro, vale o nosso tempo e vale o nosso eu. E o que isso resulta na gente, Exatamente. né? Porque eu estava falando hoje mesmo, é tão bom a gente servir e alguém chegar e falar, olha, aquilo que você fez tão bem para mim. E isso mexe com a gente, né? Muito mais do que se eu tivesse dado um dinheiro, muito mais do que se eu tivesse comprado. Até porque a oferta bem dada, a coisa bem dada, querendo ou não, isso inflama o coração, fala, Deus está vendo e Deus vai me retribuir. Sim, Carlos, fala bem alto para aparecer aqui. Só uma coisa, a pergunta, esse daí está baseado só em dados gerais da população, certo? Sim. Então, o grande problema é, todos esses outros países, o governo tem várias entidades que ele ajuda, isso quer dizer porque é do interesse do governo que toda a população seja atendida, o que não é o caso dos governos do Brasil. Então isso daí é um grande problema. Sim. Eles estão mais interessados em pegar o dinheiro do que fazer efetivamente alguma coisa pró à população. E tem a ver também, eu acho, com o perfil da população, porque você pega nos dias de hoje, nós estamos falando que é esse voluntariado, né? Doar seu tempo gratuitamente em prol de algo ou de alguém, né? Hoje a gente não tem nem quando remunera realmente a troca. Então, assim, as pessoas mesmo recebendo enrolam, querem viver de assistencialismo. Então, assim, se nem pagando o camarada quer fazer alguma coisa por alguém, por quem emprega ele, imagina gratuitamente se voluntariando e fazendo alguma coisa para outra pessoa. Então, assim, nós somos vários degraus para trás, entendeu? A própria política do governo de subsidiar um monte de bolsa, né? Acaba levando o povo a ter uma visão de que eu tenho que receber, não de Nunca doar. Né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga farmacêutica e hoje tem bolsa absorvente, que as pessoas pegam um ticket do governo e vão na farmácia e pega absorvente. Ela falou que vai mulher de carro lá, vai de carro, desce com o ticket lá para pegar. Quer dizer, se ela tem carro, ela não precisava disso, né? Mas o próprio governo cria no povo essa sensação de que eu tenho direito só de... Ô, Lúcia, é um povo brasileiro. Não, então, mas eu digo assim... um quer ver. E aí... Não é do governo, né? Não, mas, por exemplo... também. Eu trabalhava numa escola rural. E lá tinha um monte de criança carente, assim... A mulher não tinha nada, às vezes a gente fazia ali para levar comida na casa. E ela tinha um monte de filho porque ela ia ganhar um bolsa família para cada filho. Então, quer dizer, acaba eu sou folgada, mas eu tenho de onde tirar. E acho que eu tenho direito disso. Né? E a própria educação do povo, aí não está constando. O exemplo dos japoneses limpando. Sim, Japoneses limpando o estádio, não precisa de ninguém. É uma questão de educação. Educação. Eu acho que um viés da nossa cultura também é que eu ouço muito rádio ao longo do dia, né? E tem uma rádio que eu ouço que todos os dias eles colocam lá o impostômetro, quanto o Brasil paga de imposto, né?
mas eu nunca vi um voluntário homem. Né? Ou seja, a gente parece que valoriza a desgraça né? e subestima as coisas boas, né? Aquilo que realmente é significativo na população. Parece que esse é um viés também da nossa própria cultura. Né? É claro, gente, nós estamos falando de uma cultura. Agora, nós aqui na Fonte temos a nossa subcultura. E esta subcultura também reflete essa realidade. Tá? Deixa eu te mostrar uma outra coisa. Este aqui é a maneira que nós trabalhamos as coinonias na nossa igreja. Tá? Basicamente por perfil. Tá? Nós temos 10 grupos de adultos sem filhos, 26 grupos de crianças de 0 a 5, 5 a 10 e maiores de 10 anos, 9 grupos de jovens casais ou recém-casados sem filhos, 6 grupos que estão espalhados na região metropolitana de Campinas, Sumaré, Valinhos, Vinhedo, Cosmópolis e Olambra, e 15 grupos que são mistos aí, mulheres, adultos, solteiros, prossiga, soma, melhor idade, grupos de perfil, mistos e pós-evangelísticos. Né? Neste universo aqui, nós temos 980 pessoas participando. Tá? Agora, pasmem aqui. Tá? A soma de voluntários como líderes ou anfitriões, tá? 66 pessoas. Então, para este universo aqui, nós temos essa porcentagem aqui. Uma ajuda a outra, né? Bem perto. Pois não. Mas Quer que eu volte lá? Não, pode ser na próxima. Tá. E 66 são pessoas que estão sendo voluntárias na igreja ou voluntários fora? Voluntários nas coinonias. Eu sei, mas, Como líderes. mas em serviço na igreja. Não. Que dispõe a casa. Que dispõe a casa ou que dispõe ser líder. Né? Basicamente. Entendi. Basicamente. Hoje vai. Mas não seria, ainda assim seria baixo, mas não seria o dobro. Porque se a gente tem as 66 coinonias, a maioria é um líder diferente do anfitrião. Não, a maioria não, a minoria. A maioria A gente pode até subir para 100 ali, né, que não vai mudar muito aqui. Não vai mudar. Vai mudar aqui. É muito mais querendo ser servido do que... Exato. Lógico, tem que ser muito mais sendo servido que servir, mas tem uma proporção um pouco... Sim. Não, e nisso tem a questão assim de que desses 980 de não querer servir, tem pouco compromisso. Tá, mas não tá frequente, vai quando quer, né? Então tem tudo isso. Agora, gente, isso não precisa nos espantar, tá? Porque o mestre, ele já nos alertou a essa realidade. Já tinha alertado. Tá? Olha o que diz lá, Mateus 9, 36 e 38. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara. Ou seja, o trabalho sempre vai ser maior do que os trabalhadores. Isso não tem jeito. Essa é a realidade. Ou seja, o nosso empenho é rogar ao Senhor da seara que de fato multiplique os dispostos a se voluntariarem ao trabalho. Essa é a nossa luta. Mas essa realidade ela não vai mudar. Ela não vai mudar. A gente vai amargar com ela constantemente. Tá? Entender isso foca, nos ajuda a focar. E uma das coisas que nós queremos focar como grupo de coinonia é exatamente essa
fazer essa dinâmica dentro do próprio grupo. Por isso que nós estamos instituindo uma estrutura, onde dentro dessa estrutura nós vamos ter o líder e o co-líder. Ou seja, o líder e um líder em treinamento. Tá? Para que de fato isso aconteça. E aconteça no contexto da coinonia. Então não é uma aula à parte, mas é uma dinâmica de discipulado dentro da própria coinonia, a fim de multiplicar os envolvidos no projeto, dando a eles a possibilidade e o gostinho de como é bom poder desenvolver essas habilidades que o próprio Deus nos deu. Lembrando que à medida que você recebeu a Cristo, o Espírito Santo entrou no seu coração, você recebeu capacidades, você recebeu dons da parte de Deus. E dons não são troféus para serem expostos, são ferramentas para serem usadas. São ferramentas, eu preciso usá-las. Se eu compro um serrote e nunca uso, o que acontece? Ele estraga. Ele perde a função. Então, é olhar para mim e perceber que o próprio Deus me capacitou para poder reverter essa realidade. O Dietrich Bonhoeffer, ele tem uma frase bastante interessante. A igreja só existe como igreja quando ela é relevante para os outros. Isso nos leva a uma nova perspectiva com relação às coinonias. Nós aqui dentro da nossa cultura temos a palavra coinonia já mais palatável. A gente já consegue enxergar isso. Mas fala coinonia fora da igreja. Alguém sabe o que é? Não. Então, o nosso projeto é tirar a coinonia e colocar um outro termo que vai comunicar dentro e fora. Porque a nossa proposta é comunhão, adoração, serviço e alcance. Então, como é que eu vou alcançar alguém se esse alguém não sabe nem o significado da palavra que nós estamos nos empenhando a proliferar? Vamos dar coinonia comigo. Ninguém sabe. Não comunica nada. E pra gente é algo tão natural que a gente nem se preocupa em explicar. A gente fala e acha que a pessoa está entendendo. Mas de verdade, o que você está falando, você falou um negócio aqui, eu já tinha ouvido isso mesmo. Às vezes eu falo sobre coinonia, teve uma pessoa que até falando que é uma seita, isso? Tem de tudo. Não, aí você tem que explicar. Tem de tudo. Não comunica nada. Aí eu falo, é grupo pequeno, tem gente que faz como célula, não sei o quê, né? Que é mais comum. Ou seja, a gente precisa criar, claro, a gente não precisa copiar de ninguém, mas a gente precisa criar dentro da nossa realidade, uma dinâmica que seja comunicável. Comunicável fora e comunicável dentro. Porque é para isso que a gente está aqui, é para isso que a igreja existe. A igreja existe exatamente para expandir o reino de Deus, através dos relacionamentos, das palavras, da evangelização, e as pessoas precisam entender. Eu estava comentando com a Lúcia também, né? Eu vou dar um curso daqui a pouco, já estou usando os spoilers aqui, né? Tem uma expressão na comunicação que diz assim: você precisa ter uma comunicação drive-thru com a outra pessoa. O que é uma comunicação drive-thru? Você chega com o seu carro, para no totem lá, aí a moça que está lá dentro da lanchonete diz assim: pois não. Aí você diz: eu quero um cheeseburger, eu quero batatas fritas e eu quero um suco de uva. Tá? Aí você vai na frente, no outro totem, a mesma moça diz assim para você:
Você comprou um cheeseburger, uma batata frita e um suco de uva, tá? Certo? Certo. Ou seja, eu falei, a outra pessoa diz o que ela entendeu do que eu falei. Essa dinâmica é extremamente importante em toda e qualquer comunicação. Eu estou falando e de repente eu falo e a pessoa não está entendendo o que eu estou falando. Mas quando ela repete, ela entendeu. Entendeu? Então essa dinâmica é extremamente importante em todo e qualquer relacionamento de comunicação. Então quando a gente fala em coinonia, a pessoa precisa entender que isso significa um grupo pequeno, tá? De pessoas que estão lá para estudar a Bíblia, para ter comunhão, para servir, e para alcançar outras pessoas. Elas precisam entender isso. Isso precisa ficar massificado. Massificado. Então, cada vez mais que a gente vive, a gente vai aprendendo a necessidade. Então, por exemplo, no relacionamento marido e mulher, por que tantos conflitos? Porque o cara fala uma coisa, ela entende outra e acabou. Mas quando a gente para e pergunta isso, o que você entendeu do que eu falei? É isso mesmo? Não é isso mesmo. Então a gente se ajustou. Então toda e qualquer evangelização precisa passar por esse crivo. Agora, ser relevante. Novamente, o mestre já nos alertou sobre isso. Olha o que diz lá Mateus 5,12. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, irrelevante, o que acontece? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Ou seja, a irrelevância não serve para nada. Uma igreja irrelevante, um grupo pequeno irrelevante, pode jogar fora. Não está prestando para nada. Não está prestando para o seu objetivo, para a sua interação, para aquilo que de fato ele existe. Pergunta difícil. Você tem que escolher uma característica do grupo. Qual que você escolhe a principal? Novamente, nós temos 4 características. A gente se reúne para comunhão, a gente se reúne para adoração, a gente se reúne para serviço e a gente se reúne para servir, para alcançar. Tá? Então, das 4, eu necessariamente vou ter que escolher uma para ser a protagonista. Que a partir dela as outras vão se encaixar. Então, massificar isso, a igreja aqui vai começar a fazer isso. No planejamento, todos os ministérios têm 2 metas que foram traçadas pelo colegiado de pastores. Uma delas eles vão criar uma frase que sintetize o que nós somos como igreja. E essa frase vai ser martelada constantemente na cabeça das pessoas aqui da igreja. Para que todo mundo saiba, esta igreja é assim. Nós somos isso. Então, isso aqui vai nortear todo o resto. Tudo aquilo que nós fazemos em prol dessa realidade. Todas as nossas ações precisam refletir que nós estamos atrás daquela realidade. Então, como coinonia, nós vamos ter que batalhar em torno dessa prioridade, para que o foco seja dirigido, para que a orientação seja bastante clara. Porque senão, gente, não serve para nada. Perguntas. Eu sei que eu estou sendo assim bastante contundente com determinadas coisas, Se você quiser contrariar, apoiar, fique à vontade, Tudo bem? Acho que essa questão que você falou,
uma vai ser o foco, mas todas as outras têm que acontecer no contexto. Elas vão acontecer dentro do próprio contexto, né? Ou seja, como reflexo daquilo. Né? Como reflexo daquilo. Né? E se a gente pensa tudo aquilo que a gente tem estudado, né? Biblicamente, se a gente pega o mandamento principal, a gente já tem, na verdade, a gente já tem essa informação. Sem dúvida, também acho. Porque se eu tenho relacionamento com Deus, né, que a gente chama do relacionamento vertical para ficar mais compreensível, automaticamente eu vou ter que cumprir o mandamento e eu tenho. Aí a questão da comunhão, já que koinonia é a comunhão, mas ela não vai acontecer fora desse contexto e ao mesmo tempo ela vai puxar todas as outras, porque se eu tenho comunhão, eu preciso, né, automaticamente servir e eu preciso alcançar. E a adoração, ela já está implícita no relacionamento. Ela vai acontecer naturalmente. Isso, na verdade, não é nem preciso. Quando você faz essa comunhão com Deus, o resto você já vem automático. É obediência. Você não precisa nem pensar. E é interessante, porque se não vier, tem problema. Exato. Né? Se não vier, tem algum desencaixe ali. Na prioridade. Na prioridade. Na prioridade. Na prioridade, sem dúvida alguma. A gente parou então, como podemos ser relevantes no contexto de uma koinonia. Né? Esse slide aqui nós já mostramos, né? Voluntário como um líder de grupo, como uma família anfitriã do grupo, ou um participante do grupo que esteja também disposto a se envolver na liderança ou no apoio ao anfitrião. Né? Em todas essas realidades aqui, nós podemos nos envolver. Tá? Atitudes recomendadas pelo mestre. O que eu quero fazer aqui nesse segundo momento é expor para vocês um texto bíblico e trabalhar um pouco com algumas ideias que nos ajudem a entender essa realidade. Então, se você tem a sua Bíblia aí, pode abrir Mateus capítulo 14, versos de 13 a 21. Tá? É um texto bastante conhecido, tá? Da primeira multiplicação dos pães e peixes, né? Pães e peixes. Então, 5 atitudes que são recomendadas pelo mestre e que podem nos ajudar a entender como é que eu posso ser relevante no contexto de uma koinonia, tá bom? Versículo 13 diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiante a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que as multidões se assentassem sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram dos pedaços que sobejaram. Recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram
foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, 5 atitudes que eu posso extrair desse texto e que me ajuda a ser relevante no contexto onde eu estou. Tá? Eu fiz aqui uma linha do tempo que nos ajuda a entender verso por verso. Tá? Versos 13 e 14. Eu coloquei ali a frase: decida olhar para além de si mesmo. Interessante, o que Jesus faz aqui é, claramente, ele olha para além dele mesmo. Olha o que o texto diz. Jesus ouvindo isso, ouvindo o quê? A morte de Jesus. Tá? Se você for nos versos anteriores, tá? Você encontra lá a crueldade que foi a morte de João Batista. Tá? Decapitado, sua cabeça servida numa bandeja de prata, tá? Então, todo esse contexto, tá? Mexeu com o coração do mestre. Lembra? 100% homem, 100% Deus. Tá? Então, eu não posso entender de forma diferente, né? Jesus aqui, ele foi afetado por essa realidade. E ao ouvir isso, ele toma a iniciativa que eu e você provavelmente tomaríamos, né? Diante de um luto, diante da perda de alguém querido, eu quero um pouco de privacidade. Eu quero curtir esse momento sozinho. Tá? Então ele pega um barco, retira-se dali, tá? Para um lugar deserto. Ou seja, para orar, para refletir, para ter esse momento. Tá? Agora, o que acontece? A multidão, sabendo que ele estava indo para um lugar deserto, vai atrás. Vai atrás. Agora, Jesus podia dizer assim: o que esses caras estão fazendo aqui? Será que eu não tenho sossego? Será que eu não tenho paz? Esse pessoal está novamente aqui. Chega, basta. Vocês não estão vendo que eu estou sofrendo? Ele podia muito bem chutar o barco e dizer assim: pera lá, gente, eu não aguento mais. Dá um tempo, né? Dá um tempo. E erra. E erra. Mas aí, o que Jesus faz? Ele decide olhar para além do seu próprio sofrimento. Ele decide olhar para além daquilo que estava pegando. Tá? Então, eu preciso entender que para ser relevante num contexto de um grupo pequeno, eu preciso olhar para além da minha própria realidade, da minha própria dor. Que algumas vezes você vai receber o grupo na sua casa, né? Ou vai se envolver com a liderança, que vai ser um daqueles dias difíceis, custoso, daqueles dias assim que você foi massacrado ao longo do dia, que parece que tudo estava concorrendo contra, e aí você tem o grupo pequeno para se encontrar no final do dia. Tá? Quando eu falo decida olhar para além de si mesmo, eu estou também considerando o fato de que naquele ambiente, por ser um ambiente seguro, você pode abrir o coração. E a sua tragédia pode ser benefício para outra pessoa. Partilhar isso pode ser significativo para ambas as partes. Porque algumas pessoas acham que quem está na liderança não sofre. Não tem os mesmos perrengues que o membro tem. Por que não? Nós somos iguais. Nós sofremos a mesma coisa, pagamos os mesmos boletos. Essa é uma realidade que atinge todos nós. Então, quando a gente consegue diminuir esse degrau
entre a liderança e os liderados, e nos tornamos então humanos, as coisas começam a tomar uma proporção diferente, tá? Decidir olhar para além de si mesmo, tá? O verso 14 mostra como Jesus decidiu isso, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Novamente, ele podia dizer, vou entrar de novo no barco e vou embora. Mas ele não. Ele compadece, tem compaixão, cura os seus enfermos. Então, ao decidir olhar para além de si mesmo, eu começo a tomar algumas atitudes em prol da realidade do outro. É considerar o outro maior do que eu sempre. Agora, gente, novamente, isso é uma coisa assim absurda na nossa sociedade, tá? Porque a nossa sociedade está muito mais preocupada com ela mesma, tá? E toda a estrutura que nós temos é para o seu benefício, para as suas coisas, não para as coisas dos outros. Não para a dor do outro, não para a tragédia que atingiu a casa do outro. E muitas vezes a gente ouve, aconteceu isso na casa de fulano, o que eu posso fazer? Você pode fazer alguma coisa, você pode orar, você pode chorar com ele, você pode, Entender isso, então, essa compaixão de Cristo precisa tomar conta do meu coração. Eu preciso também me compadecer das dificuldades alheias, mesmo que essas dificuldades não sejam as minhas, mas sejam as suas. Mas se eu estou convivendo com você, eu posso então ajudar você a carregar esse fardo pesado. Tá? Decida olhar para além de si mesmo. Versos 15 e 16. Mobilize-se em favor do bem comum. Tá? Olha o que diz aí, os versos 15 e 16. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto, vai adiante a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. O que é que os discípulos estão sugerindo para o mestre? Cada um se virar. Se vira aí. Ou seja, dá os seus pulos. Ou seja, vamos tirar esse peso de nós. Isso aqui é perrengue. Isso aqui é difícil. Tem muita gente, todo mundo com fome, tá? Manda eles embora. Mas Jesus, com uma sensibilidade, ele começa a se mobilizar em favor do outro. Novamente, em favor da necessidade que não era dele, nem dos discípulos, mas era dos outros, da multidão. Tá? Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de que comer. Sabe que algumas vezes a gente acha que não tem nada. A gente olha para nós mesmos e diz assim: não tem nada, não tenho nada para oferecer. Eu não tenho recursos para ajudar aquela pessoa. Eu não tenho nada que possa aliviar a dor daquela pessoa. Será que você não tem mesmo? Ou é hora de você começar a reavaliar aquilo que você tem? Quando a gente pula para a terceira ação aqui, no verso 17, Jesus mostra para mim que eu preciso começar com aquilo que eu tenho. Que eu posso começar a iniciar um processo de mudança com aquilo que eu tenho. Por mínimo que seja, por pouco que seja,
mas eu posso. Eu coloquei uma frase ali, do Ariovaldo Ramos, que diz assim: Deus está pronto para multiplicar aquilo que você está pronto a oferecer. Ou seja, Deus está pronto a multiplicar aquilo que você está pronto a oferecer a Ele. Tá? Então, a minha casa é pequena. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho habilidades. Eu não sou uma pessoa relacional. Será? Ofereça a Deus aquilo que você tem. Ele vai multiplicar isso. Comece com um. São várias as histórias que nós temos aqui no nosso contexto de coinonias que começaram com 2, 3 pessoas e que foram crescendo, se multiplicando. Então, quando a gente tem disposição de oferecer a Deus o mínimo que eu tenho, Ele vai se encarregar de multiplicar aquilo. Não é sua tarefa. Um dos traumas que nós temos aqui, nós falamos aqui agora há pouco, que é a multiplicação forçada. Agora, se a gente pensar bem, tá? Jesus nunca pediu para nós multiplicarmos grupos. Nunca. Ele pediu para fazer discípulo. Não multiplicar grupo, não. Então, espera lá. Eu preciso entender essa dinâmica. O Daniel e o Elias têm uma história bastante interessante. Eu era um dos líderes da coinonia que eles participaram, a primeira coinonia. Nós tínhamos lá 6 casais, é isso? Por aí. 6? 8? Não, coisa não, 8 não. Acho que é 6, né? 6, Aqueles dois, quando você chegou, já tinha chegado, mas não tinha. Pode ser. Quando Tá? você sabia. 7, 8 casais, né? 8 casais. E a gente já estava conversando com o pastor Lucas Fonseca e ele dizendo assim: olha, precisamos começar a mexer nessa possibilidade. Eu disse para o Lucas: calma, deixa as coisas acontecerem naturalmente. E elas aconteceram naturalmente, no tempo de Deus. Então o que eu comecei a fazer? Comecei a divulgar a necessidade. Olha, temos várias famílias na fila de espera que querem se envolver com coinonia e não tem espaço, e não tem possibilidade. E falava, ouvia. Num dado momento, Daniel me manda uma mensagem dizendo assim: com respeito àquilo que você disse na coinonia, podemos conversar? Conversamos, ele diz assim: estou disposto a sair, abrir minha casa para começar um novo grupo. Ou seja, partiu dele, não partiu de mim. Não foi forçado, não é a forceps, mas é um parto natural. E quando parto natural acontece, a mãe sofre menos. Não é verdade? Sofre naquele momento, mas o pós-operatório não existe. Não existe. Então, percebe? As coisas podem acontecer de forma diferente. Mas a gente precisa focar no discípulo e não no grupo. Por isso, a ideia do líder e do co-líder, ou seja, as coisas vão acontecer naturalmente. Elas não precisam acontecer forçada. Porque quando eu forço uma barra, eu estrago o primeiro e prejudico o que está nascendo. Anos sofrem. E não precisa ser assim. Quando as coisas são naturais, elas acontecem no ritmo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus.
Eu já falei para vocês que uma das colonias que nós participamos tem 40 e poucas pessoas. Né? Ou seja, já me preocupa, mas Deus vai fazer na hora certa, né? E a gente vai municiar as pessoas de informações, né? Para que a partir dessas informações as coisas aconteçam. Bom, então o versículo 17, que é exatamente isso, né? Mas ele respondeu: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ou seja, comece com os recursos disponíveis que você tem. A minha casa é pequena, começa pequeno. Tá? Chama 3 pessoas. É 3 pessoas que cabem na sua sala? É 3 pessoas. Né? Deus vai se encarregar do restante. Tá bom? Versículos 18 e 19, confie no poder de Deus, né? Que é exatamente isso, né? Então ele disse: trazei-nos, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Ou seja, a minha confiança precisa estar naquilo que Deus está fazendo e vai fazer através do grupo. Né? Então, Deus está à frente. Ele vai fazer do jeito dele, na hora dele, no momento dele. Né? Deixa que Deus faça. Né? Não queira ser o protagonista. Você não é o protagonista. Você é o coadjuvante. Deus é o protagonista. Entenda isso, compreenda isso. Tá? Versos 20 e 21, curta os benefícios de servir a Deus. Olha que delícia. Versos 20 e 21. Todos comeram, se fartaram dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Ou seja, muita gente foi beneficiada. Né? Porque você entendeu que quando você decidiu lá atrás parar de olhar para você e olhar para o outro, né? Quando você decidiu mobilizar-se em favor do bem comum, quando você decidiu começar com os recursos poucos que você tem, quando você decidiu confiar em Deus, a gente pode então se alegrar naquilo que Deus está fazendo, né? E curtir essa bondade de Deus expressa na realidade de vida de cada um de nós. Né? Eu encontrei esse trecho aqui de um livro chamado Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, escrito em 1938. Eu peguei só o finalzinho, mas olha que interessante. É um diálogo aí, né? De uma carta escrita entre Olívia e Eugênio, 2 personagens narrados ali naquele livro. Né? Diz assim: no dia em que achei Deus, encontrei a paz e ao mesmo tempo percebi que, de certa maneira, não haveria mais paz para mim. Descobri que a paz interior só se conquista com o sacrifício da paz exterior. Era preciso fazer alguma coisa pelos outros. O mundo está cheio de sofrimento, de gritos de socorro, que tinha eu feito até então para diminuir esses sofrimentos, para atender a esses apelos. Eu via ao meu redor pessoas aflitas que, para se salvarem, esperavam apenas uma mão que os apoiasse. Nada mais que isso. E Deus me dera 2 mãos. Então, entenda, você convive numa comunidade cristã que tem gente sofrendo. Tem gente sofrendo. Das 3.000 pessoas que passam aqui cada final de semana, muita gente está sofrendo. Tá? E você e eu não podemos olhar isso e ficar quieto. Tá? Deus nos deu 2 mãos. E essas pessoas precisam só de uma mãozinha. Né? Só de um pouco. Só da possibilidade de algo vir a acontecer. Entenda isso.
Olhe além de você mesmo. Olhe além. Bom? Deus olha para nós. Precisamos da tua ajuda. Precisamos do teu direcionamento, da tua orientação, da condução dos nossos passos. Muitas vezes nós ficamos andando ao redor de nós mesmos, preocupados com nós mesmos, preocupados com os nossos interesses. Mas a tua palavra nos exorta a olharmos para os outros, a olharmos além das nossas próprias realidades e a enxergarmos o sofrimento alheio e a nos movermos na direção daqueles que padecem do isolamento em meio à multidão, da solidão em meio à multidão. Entendemos que a multidão não é a resposta, a solidão não é a resposta, mas um grupo pequeno de relacionamento saudáveis pode, sem sombra de dúvida, ser uma ferramenta nas mãos do Espírito Santo para cooperar em aplacar a solidão no coração das pessoas, aplacar aquele temor que a multidão, a aglomeração pode trazer a cada coração, Deus. Nos ajuda, Senhor, a criar uma cultura de coinonia, uma cultura de comunhão no seio da tua igreja, Deus. Que sejamos capazes, ó Deus, de sermos formiguinhas em torno disso, carregando essas informações, essas orientações, esses exemplos, esses testemunhos, ó Deus, que podem, sem sombra de dúvida, abençoar, ser instrumentos nas mãos do Senhor, ó Deus, para abençoar vidas, para fortalecê-las e conduzi-las mais perto do Senhor, ó Deus. Olha para nós, conduz as nossas vidas na direção que o Senhor tem já traçado para cada um de nós. Obrigado porque o Senhor tem nos dado talentos, dons, capacidades. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar isso à disposição do Senhor. Muito obrigado.